Bom dia. Segunda-feira, dia 6 de abril. Devocional Conversas Íntimas com o Espírito Santo, do Bispo JB Carvalho e Bispa Dirce Carvalho. Hoje o nosso devocional é com ela, Dirce Carvalho. A palavra está lá em Isaías 61. Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. E o tema é: a promessa o alcançará enquanto você estiver em movimento, pois a fé exige que saia da inércia. Amém. Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, para ler esse devocional e receber, Pai, as diretrizes, os ensinos, as revelações que ele traz, Pai, para que haja mudança na nossa maneira de pensar e na nossa maneira de sentir e na nossa maneira de agir. Pai, que haja realmente um destravar, uma liberação do céu, Pai, trazendo transformação na nossa vida, uma transformação que nos leve a avançar, a manifestar, Senhor, essa transformação, e que o Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, seja conhecido através de nós. Eu oro em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Quero compartilhar com você algo muito forte sobre o que acontece quando temos uma promessa. Muitas vezes, o lugar onde você recebeu essa direção divina não será o mesmo lugar onde ela se cumprirá, nem terá a mesma atmosfera. Talvez você esteja vindo de lutas, desafios e frustrações, e foi justamente lá, no meio do caos, que você encontrou a promessa. Eu acredito que estamos em uma verdadeira encruzilhada do futuro, um lugar onde precisamos tomar decisões definitivas. A encruzilhada é sobre fazer escolhas e não sobre voltar atrás. Lembra do que a Bíblia diz em Reis: até quando cocheareis entre dois pensamentos? 1 Reis 18, 21. Você vai ter que escolher um caminho ou outro, porque a promessa é sempre sobre avançar. Claro que o objetivo de Deus é que nós avancemos no propósito, na direção certa, que vai nos levar num fim nele e no cumprimento do propósito que ele tem para a nossa vida. Deixe-me contar-lhe algo que já entendi. Quando Deus lhe dá uma palavra, ele deseja uma resposta de avanço. Foi assim com Abraão. O pai disse: eu vou te fazer uma grande nação, mas agora sai de onde você está e segue-me. Gênesis 12, 2, 3. Você pode conferir lá. Olhar o seu passado pode até ajudá-lo na escolha, mas a promessa exige que você deixe a vergonha de lado e creia no futuro. Assim como fez Neemias, que viu o caos, as ameaças e a pressão, mas decidiu: vinde, edifiquemos. Neemias 2,17. Ele não focava na circunstância, ele focava na promessa. Ele tinha uma visão clara da promessa. Precisamos passar por essa porta de pressão e esforço para entrar no que foi prometido. A promessa não será uma realidade se não dermos a resposta a Deus. Deus prometeu, mas ela só se cumprirá se eu e você dermos a resposta com movimento, com uma ação. Lembre-se disso. Não fique sentado esperando que Deus vai cumprir a promessa sem que você faça um movimento. Não espere que tudo esteja perfeito. A promessa o alcançará enquanto você estiver em movimento. Glória a Deus. Olha que incrível a história de Davi. Ele tinha promessas como rei, mas em Ziclag, depois de 13 anos no deserto, ele perdeu tudo. Olha o que Davi fez, vamos aprender. O que ele fez? Ele perguntou ao pai: devo perseguir? E a resposta foi: persiga-os, pois certamente os alcançará. 1 Samuel 38. O que aconteceu por isso? Ele recuperou tudo. A sua boca declara a sua fé. A forma que você fala é a forma que eu crio.
Como Deus começou a vida na terra? Plantando um jardim. Deus plantou um jardim. A terra era sem forma e vazia. Mas ele tinha uma visão. Uma visão de que aquilo podia virar. O que a terra poderia virar. Então, ele começou plantando um jardim. Então, essa é a sua inspiração para começar. Plante algo, se movimente. A sua promessa é a sua semente. Precisamos fazer algo. Quer saúde? Faça algo. Quer um casamento melhor? Faça algo. Quer finanças melhor? Faça algo. Tenha hoje uma recuperação divina na sua esperança, na sua fé, no ânimo. É hora de acreditar 100% nas promessas. Pare de conversar com quem vai minar a sua fé. E foque os seus olhos em quem prometeu. Às vezes nós precisamos nos afastar, sair de mesas, de ambientes que nos puxam para trás, ambientes negativos, pessoas negativas. Precisamos. Levante-se e resplandeça, dê ordem ao seu jardim e declare o seu futuro, pois a presença dele vai impregnar você e lhe conceder forças para dar à luz. Vamos compartilhar algumas coisas aqui para acrescentar. Então, Deus, ele fala no caos, mas ele não te mantém nele, porque ele muda o caos. Depende da minha resposta, né? Então, ele pode até falar comigo e com você no meio do caos, sabe? Mas ele não vai te manter ali. Deus, ele transforma o caos em ordem. Foi isso que ele fez. Haja luz, houve luz. A terra era sem forma e vazia. Havia um caos na terra. Mas ele foi liberando palavra e o Espírito Santo foi efetuando. Então, ele transformou o caos em ordem. E ele continua fazendo isso. Só que ele precisa da minha boca e da sua boca. Ele precisa da minha fé e da sua fé. Ele precisa da parceria, porque o que ele vai fazer na minha vida e na sua vida depende de mim e de você, do nosso posicionamento, onde nós colocamos o foco, quais são as palavras que nós liberamos. Então, a promessa, ela não se cumpre no mesmo ambiente que ela foi recebida. Não. Às vezes, Deus te dá uma promessa no meio do caos, mas não quer dizer que vai ser ali que vai cumprir. Então, até quando, né? Ali fala, até quando cocheareis entre dois pensamentos. A palavra cochear no hebraico, ela carrega a ideia de oscilar, mancar, viver dividido. Então, ele ali no livro faz uma pergunta: até quando você vai cochear em dois pensamentos? Até quando você vai oscilar? Até quando você vai ficar mancando, vivendo dividido entre circunstância e entre a promessa? Nós precisamos decidir. A indecisão é uma forma de desobediência silenciosa. Quando eu fico indecisa, é uma desobediência, então eu preciso me posicionar. O inferno, ele não teme quem erra, ele teme quem decide. Nós erramos, sim. Nós erramos, mas eu não posso permanecer, eu tenho que fazer uma correção, um ajuste de rota e decidir, prosseguir. Não é para desistir, não, é para prosseguir. Houve alguma coisa? Conserta. Peça perdão a quem tem que pedir, né? A Deus, a pessoa. O céu responde a posicionamento, ele não responde a sentimento. Não, é a posicionamento. Sai, quando Deus falou para Abraão, né? Sai da tua terra. Deus não deu o mapa para ele para onde iria. Sai que eu te mostrarei. Abraão saiu baseado no comando de Deus de sai. Ele se movimentou. Só que ele não recebeu um mapa para onde ele ia. Ele confiou no Senhor, né? Então, ele recebeu uma direção e ele se moveu. Então, a fé, ela é validada por passos. Fé sem obra é morta. Não é sobre coisas que você faz para conquistar a tua salvação. Não. Você faz porque você crê. E se você crê, você obedece. E se você obedece, se você vive dando passos de fé, ela se manifesta. Então, a fé, ela não precisa de controle, ela precisa de obediência, sabe? O controle é você querer ver. Pera lá, não tô vendo o chão. Põe o chão primeiro. Eu não tô vendo o resultado. Faz primeiro. Não, a fé, ela precisa de obediência. Eu não estou vendo, eu não recebi o mapa, eu não recebi toda a revelação de tudo, mas eu confio e vou. Dou o primeiro passo, né? Então, olha aqui.
Deus não revela o próximo passo para quem não se move. Não fique esperando, porque você vai perder o tempo de Deus e vai perder a tua promessa. Perde. Porque Deus não é fiel? Não. Porque você não respondeu. Porque você não deu, sabe? Você não se moveu. E o Senhor, para que Ele vai te dar o próximo passo, se você não obedeceu nem o primeiro? Então, não é sobre clareza, não é sobre controle, não é sobre sentimento, é sobre obediência. Eu não estou vendo, eu não estou vendo tudo, eu não sei, Senhor, mas eu confio. Se você receber um comando, se mova. O movimento gera clareza. Hoje eu olho para a minha história, de quando tudo começou, quando Deus começou a falar e me levar, eu não via, confesso. Eu fui dando passos, e à medida que eu fui dando passos, eu fui vendo a construção. Só que hoje eu olho para trás e eu vejo tanta coisa que foi construída pelos passos que foram dados. Quando eu olho para frente, eu ainda não tenho a clareza de tudo, mas eu confio, eu estou dando passos. Então, o movimento que você faz hoje, ele vai te dar clareza, ele vai gerar clareza, sabe? Porque, olha, paralisia espiritual não é falta de promessa, é excesso de controle. Você quer controlar tudo, você quer ver tudo, isso é incredulidade. Você quer ver as coisas primeiro para depois fazer. Não, fé, primeiro você faz, depois você vê. Primeiro você põe o pé, depois Deus coloca o chão, sabe? Primeiro você obedece, para depois você compreender. Propósito, ele se edifica em meio à pressão. Neemias viu destruição, vergonha e oposição. O que ele disse? Vinde e edificamos. Está lá em Neemias 2,17, né? Ele decidiu construir no meio de toda aquela destruição, vergonha e oposição. Porque ele sabia que poderia melhorar, porque ele tinha uma promessa. Então, o propósito, ele não espera o ambiente ideal. Não espere. Você está pronto. Você não vai ficar pronto esperando. Você vai ficar pronto se movimentando, fazendo, dando passos, assumindo compromisso, aceitando as propostas que te levam para o propósito, aceitando as oportunidades. É assim que você vai se desenvolver, crescer, avançar e ter clareza. Então, quem tem visão constrói mesmo cansado. Sim, porque não é sobre sentimento. Então, agora eu te pergunto, qual é o medo que você precisa confrontar na tua vida? Que está te paralisando? Que está te intimizando? Que está, sabe, te tirando de usufruir tudo aquilo que o Senhor tem para a tua vida? Qual o muro que você precisa reconstruir? O que foi destruído que precisa ser construído? Qual? Pergunte isso para você. Davi, ele perdeu lá em Ziclag, sabe? Mas o que ele fez? Ele não ficou prostrado. Ele fez 3 coisas. Primeiro, ele foi consultar a Deus. Segundo, Deus deu a direção para ele. E depois, ele agiu imediatamente. Ele perdeu muita coisa, sabe? Mas ele foi consultar a Deus. Ele não ficou lá choramingando, se vitimizando, paralisado. Não, pera lá. Deixa eu consultar a Deus e ver o que Deus vai me falar. E Deus falou para ele, persiga-os. Então, ele recebeu uma direção. O que ele fez? Agiu imediatamente. Então, a recuperação de algo, ela vai exigir de mim, de você, perseguição espiritual, sabe? Não importa o que foi destruído, o que foi perdido, sabe? Persevere, persiga espiritualmente. Porque olha que a minha boca, a sua boca, ela define o nosso futuro. Deus criou todas as coisas falando. E eu governo aquilo que eu declaro. Nós temos que tomar cuidado com a nossa declaração. Quem murmura paralisa e quem declara ativa. Então é falar o que Deus falou a teu respeito. Você é quem Deus diz que você é. Você tem o que Deus diz que você tem. Então trocar o eu não consigo por estou em processo, mas Deus já liberou a minha vitória. Nós precisamos mudar até a nossa fala. Ai, eu não consigo. Tá difícil. Não. Eu estou no processo. É um desafio, mas eu posso. Com Deus eu posso.
Deus começou, sabe? Como que Deus começou ali no devocional? Fala que ele começou plantando um jardim. Então eu e você também podemos começar plantando algo. O que que você quer? Melhorar a tua saúde? Comece a plantar algo. Levantar mais cedo, fazer uma caminhada, sabe? Uma atividade física. Comece fazendo alguma coisa. O que que você precisa? É tempo com Deus? Comece. Não consegue ficar uma hora? Ok, fica lá 10 minutos. Faça uma oração de 10 minutos. Faça um propósito de ler um capítulo da Bíblia por dia, sabe? Vai plantando a semente. É uma semente. O que que é? Mais tempo com a família? Pedindo perdão para alguém? Né? Identifique na tua vida o que você precisa começar hoje para mudar o cenário, que você precisa começar a plantar e comece. Não é sobre fazer muito, sabe? Eu aprendi que 1% que eu faço gera grande transformação. É melhor o feito do que o bem feito, sabe? Não espere se estar preparada, faça algo. Faça algo, ore por alguém. Vai falar do amor de Deus por alguém, sabe? Uma pessoa que seja. Vá. Faça um movimento, sabe? Olha, o movimento mais a ação gera manifestação. Não é sobre quantia. Se você faz um movimento acompanhado de uma ação, isso vai gerar uma manifestação. E a sua promessa, a promessa que Deus tem para você está dentro de você, sabe? Em nome de Jesus, eu decreto que toda paralisia na sua vida, na minha vida, caia por terra agora, em nome de Jesus. Eu declaro que nós entramos em um ciclo de decisões firmes e movimentos estratégicos. Eu declaro, você pode fazer essa declaração, eu não serei governada pelo medo, mas serei governada pela palavra que Deus já liberou sobre mim, para mim. Vou sair, vou construir, vou perseguir e vou recuperar tudo aquilo que foi perdido na minha vida em nome de Jesus. Eu declaro que todas as promessas, elas serão manifestadas por meio da minha obediência, porque hoje eu decido obedecer, me movimentar, plantar uma semente que vai gerar um grande resultado na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Pai, nós queremos dizer, Senhor, que nós nos posicionamos diante da Tua palavra, Senhor, e hoje nós escolhemos obedecer, mesmo que nós não entendamos tudo. Pai, nós entendemos que não é necessário entender tudo, nós só precisamos confiar. E nós decidimos confiar em Ti, Senhor. E Te pedimos, Pai, ativa em nós, Senhor, uma fé que nos move, Pai, uma mente que clara, com clareza, uma mente como a mente de Cristo, Pai, que decide, Senhor, que toma as decisões certas, porque sabe quem é, porque sabe quem o Senhor é. Deus, nós precisamos, Pai, de um espírito perseverante, que nos leve nesse lugar da perseverança, Pai. Quero declarar, Senhor, que hoje nós recebemos força para construir em meio à pressão, em nome de Jesus, e a coragem para perseguir até recuperar tudo na nossa história e na nossa vida, tudo aquilo que faz parte do nosso futuro, que faz parte do nosso destino, que faz parte do nosso legado. Declaramos, Senhor, que nós estamos em movimento e por isso, Senhor, nós cremos que a promessa que o Senhor tem para a nossa vida, ela nos alcançará. Deus, e ela será estabelecida em nós, através de nós, para a próxima geração, para a nossa descendência, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Um dia abençoado aí para você. Ouça o devocional, usufrua com teu coração aberto, porque o nosso coração, ele é a terra, onde a semente cai e ela pode produzir frutos que glorifiquem a Deus, frutos bons ou frutos maus, mas que o teu coração seja esse coração receptível para receber essa semente, que essa semente produza muitos frutos dignos da glória de Deus na tua vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe.